Fala pessoal, fala pessoal. E aí, tudo jóia? Tá chegando na sua telinha mais uma aula de matemática. Isso mesmo. E aí, ó, nós estamos, desde o final da unidade 1, trabalhando sobre a ideia da função. E na aula passada, Valnei, eu achei muito legal pelo seguinte, nós conseguimos enxergar de fato a função aplicada no nosso dia a dia. Né? Aquela entrevista maravilhosa naquela indústria de queijos. E com as informações dadas na entrevista, nós montamos várias funções. Função produção de leite, função produção do queijo, função de arrecadação, função do lucro, muitas funções. Mesmo. Tá vendo que legal essa contextualização? A gente trouxe a função e a gente enxergou a função no nosso dia a dia. Mas hoje eu e o Maurício, a gente tem um plano. Isso mesmo. A gente tem um plano, Temos Maurício. um plano. Por quê? Porque quando falamos de função, dentro da matemática, uma relação entre duas grandezas, aí nós conseguimos enxergar essa função de outra maneira. E para isso, nós vamos buscar informações de René Descartes, porque nós temos um plano. E Descartes deu uma ideia. E esse plano é um spoiler da nossa aula de hoje. Isso mesmo. Na telinha, diretor, porque na aula de hoje o tema trabalhado vai ser gráfico da função. Nós vamos sua parte número 1. Isso. Nós vamos entender como que isso acontece, como que se constrói esse gráfico. E aí é interessante nós refrisarmos o seguinte, tá? Olha só, o seguinte, nós não falamos ainda de nenhum tipo de função específica. Estamos trabalhando a função no seu âmbito geral, a relação entre duas grandezas. E depois vamos falar sobre coordenadas cartesianas. E aí, olha só, vamos aqui conversar com eles rapidinho pelo seguinte. Quando falamos de gráfico da função e quando falamos de coordenadas cartesianas, já vamos deixar aqui para vocês, olha só, a aula aqui é a aula 33, professor presencial e estudantes. Na aula 35, nós temos um material, né, para vocês que está indo, que é o material da atividade interativa, que é um joguinho que vocês vão fazer aí em sala. Então é importante que depois da aula aqui, já providenciem material, já olha lá qual que é o material, o professor presencial, já verifica lá o material, você vai fazer a impressão, você vai solicitar para eles confeccionarem no papel, né, usando régua, direitinho, aquela malha quadriculada, para nós colocarmos em prática essa ideia de coordenadas cartesianas. Logo mais também, vocês irão receber um vídeo, né, de orientação, né, sobre isso aí, como jogar, como fazer direitinho, tá bom? Mas já deixando aqui para vocês, na aula 35 tem um joguinho que vai ser uma atividade interativa. Isso, interativo. Perfeito. Então a gente já está deixando já avisado de antemão, tá? Para vocês se prepararem, se organizarem aí para ficar preparado para quando chegar na hora, ó, fazer direitinho, beleza? Na telinha então, diretor, gráfico da função. Como é que acontece no gráfico da função? O que é o gráfico da função? Em funções, a construção de gráfico é de extrema importância. Assim como vemos nossa imagem refletida no espelho, o gráfico de uma função é o seu reflexo. Então, toda função vai refletir numa estrutura, né, num modelo, num gráfico específico, ok? Também no gráfico da função, nós podemos definir de que tipo é a função, mesmo sem saber qual é a sua lei de informação. E o que isso quer dizer, galera? Isso porque cada função tem sua representação gráfica particular. Então, porque o gráfico ele tem uma função, pode ser uma função do primeiro grau ou uma função do segundo grau. E eles se comportam de maneiras diferentes. No gráfico de uma função do primeiro grau, ele é uma representação diferente, por quê? A gente vai falar aos poucos, né? Vamos entender. Vamos lá, então. Vamos entender. Olha só, a representação gráfica de uma função se dá em um sistema de coordenadas cartesianas, mais conhecida como plano cartesiano. Então tá aqui o nosso plano, né?
Eu tenho um plano e você agora também tem um plano. E quando a gente fala de função, isso aqui é muito importante. Por quê? O que que é um plano? Um plano são duas coordenadas. A gente vai representar no plano cartesiano as Olá, coordenadas, duas é coordenadas. justamente a dúvida. Plano cartesiano, Isso. abscissas, ordenadas. Então, com calma, né? Você vê que surgem algumas palavrinhas e é importante. Ainda hoje conversávamos, né, ali junto com o professor Alexandre, antes de vir para a sala de aula, nós conversávamos sobre essas informações. Nós estávamos lendo um texto e nesse texto trazia uma palavra que não era tão comum. E aí surge aquela dúvida, mas essa palavra está certa? É assim mesmo? É amazônidas? É amazônicas? E aí vai pesquisar. Então, quando fala de plano cartesiano, abscissa, ordenada, aí o Valnei falou sobre retas, um plano de duas retas, surgem essas dúvidas. O interessante é eu não amargurar, eu não engolir a seco essas dúvidas. Eu tenho meios de pesquisar. Eu vou lá no celular e coloco lá dicionário, né, o que é um plano cartesiano, eu coloco lá o que é uma abscissa, o que é uma ordenada. Para não ter esse problema com vocês, nós vamos destrinchar agora essas ideias de retas, retas paralelas, retas concorrentes, retas perpendiculares, abscissa, ordenadas, tudo direitinho para que você possa compreender de fato a estrutura do plano cartesiano, ok? E quando a gente fala de plano cartesiano, a gente fala de função. Na verdade, quando a gente fala de função, Já a gente fala de plano cartesiano. de plano cartesiano. E aí você vai ver esses elementos aí. Abscissa, ordenadas. O que é um eixo? Eixo horizontal, eixo vertical, tem tudo na aula de hoje. Então, beleza? na telinha, diretor, porque agora, destrinchando essas coordenadas cartesianas. Plano cartesiano é um sistema formado por duas semirretas perpendiculares que se cruzam em um ponto comum. Eita, olha aqui as palavras surgindo. Perpendiculares. É o quê? Isso. É o quê? O que é isso? Retas perpendiculares. Como que é isso? Então bora ver isso. Vixe Maria, não é negócio de perpendicular. Não, é o quê? Aí o aluno fica assim, ó. E é um detalhe importante, tá? Sempre que você tiver dúvidas com relação a algum termo, pesquisa. Já falamos agora há pouco, vá atrás, para não ficar com essa dúvida, beleza? Então, olha só, vamos falar sobre as retas. Valnei, as retas podem ser paralelas ou concorrentes. Isso. Então são duas características. E as concorrentes? Elas podem ser perpendiculares e oblíquas. Beleza. Então aqui são características das retas. E o professor não ajudou muito, porque lá falava de semirretas perpendiculares. Então aqui já apareceu o termo aqui perpendicular. Verdade. É uma característica da reta concorrente. Beleza? Vamos lá então. Vamos agora enxergar cada uma delas. Retas paralelas. As retas paralelas. Limpa isso. As retas paralelas, elas não possuem pontos em comum. Exemplo, temos aqui uma faixa de pedestre. Onde que tem as retas paralelas ali, professor? Aqui, olha, na faixa, ao atravessar a faixa de pedestre, você vai perceber que ela é composta de retas paralelas. E traz aí o que é, como que ela é duas retas paralelas. Olha só, lá. gente. Elas nunca vão ter ponto em comum, elas nunca vão se cruzar, gente. Então, tá aqui exemplo de retas paralelas. E aí, sempre que fala de retas paralelas, Valnei, eu gosto de frisar e de falar, por exemplo, no interior, né, que alguns bairros foram projetados depois, as avenidas todas são bem paralelas, bem calculadas, projetadas. Por exemplo, de Paraná, você vai de Paraná, tem a Avenida Brasil, grandona, e as travessais, a T1, T2, T3, T4, ruas paralelas, bem calculado, bem arrumadinho, diferente de alguns bairros que não foram projetados, que não foram planejados, que as ruas são todas tronchas e tal, e aí também já entra outra característica da reta. Então, retas paralelas não vão se encontrar nunca, tá certo? Não se encontram nunca. Agora nós temos retas concorrentes oblíquas, que são aquelas retas que elas vão ter um ponto em comum. Em algum lugar elas vão se tocar. Elas vão se cruzar. Perfeito. Olha só que característica aqui, ó. Olha lá, ó. A rua T, a rua S tá bonitinha. Quando chegou mais para frente, chegou na rua Q, olha lá, a rua Q já tá meio troncha, já tá meio atravessada. Aqui.
Ó, ela está meio oblíqua, está meio tortinha, não é? Então, em algum momento ali, vai ter um ponto em comum. Olha lá, ó, tem ali um ponto em comum. Tá aqui, olha, o ponto comum entre a rua R e a rua Q, tá aqui esse ponto comum. Elas se encontram aqui, elas se cruzam aqui. E é importante frisar ali, aquele cruzamento, ele deu de forma oblíqua, por quê? Porque a rua aqui está inclinada. Ela não está retinha ali, Isso. Se nós continuarmos a rua Q para baixo ali, ó, em algum momento ela vai cortar também a rua S. Né? A rua Q, se eu puxar a rua Q para baixo... Ela está aqui. Nesse ponto aqui, ela corta a rua S. Aqui, ó, a rua Q e a rua S. Em algum momento aqui para baixo, né, se continuar para baixo aqui... tá. Se eu continuar aqui... Isso. Em algum momento ela vai... Não é. Mas eu sei que ela vai se... Mas lá embaixo... Ela vai se encontrar. Ela vai se encontrar. Por quê? Porque aquela rua aqui, ela está oblíqua, ela está inclinada. Beleza? Tem um ângulo diferente do ângulo reto, não é retinha. Beleza? Mas é bom a gente ver, quando a gente fala de ruas, que é fácil a gente ver o que são paralelas, né? E o que são perpendiculares. Aqui tem tudo isso aí, né? O que são oblíquas. Então, são exemplos bons para a gente enxergar esses conceitos de retas. Perfeito, então. Então, vamos continuar aqui agora com as retas concorrentes, só que agora perpendiculares. O Valnei falou que é bom olhar para a rua, por quê? Porque na rua a gente consegue enxergar, né, essa questão do perpendicular. Agora já aparece outra definição, Valnei. Para ser perpendicular, tem que ser concorrente, só que tem que formar 4 ângulos retos. Então, onde que eu tenho isso? Olha ali, ó, rua T e rua P. Olha aqui, ó, beleza? Isso. Ficou naquele formato lá de cima, que são semi-retas perpendiculares. Tô tentando fazer direitinho aqui. Onde a gente tem mais retas perpendiculares? Aqui? Lá em cima, na rua T na com a rua R. R e na rua S também, ó. Isso. Aqui também na rua T com a rua R formam também retas perpendiculares. Posso dizer que também na rua S P com a rua S. E aqui? Aí não, porque aí ela está inclinado. Isso mesmo. Tá aqui tortinho. não, então eu apaguei. Essas aqui são as oblíquas que a gente acabou de ver. Beleza, então as concorrentes podem ser oblíquas e perpendiculares. Beleza? Fala dos ângulos, Maurício. Os ângulos de 90 graus ali, ó, ângulos retos. Ou seja, tá certinho, tá, como dizem né, quem trabalha na construção, tá alinhado, está no nível ali, ó. Então, retinho, as retas perpendiculares, ela tem essa característica de formar 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Isso. Olha só que legal, gente. Aqui, ó. Isso aqui são 2 retas perpendiculares, concorrentes e perpendiculares. Por quê? Porque elas apresentam os 4 ângulos de 90 graus. Olha aqui, os 4 ângulos. Beleza? E isso é importante, por quê? Por que a gente está vendo aqui as retas perpendiculares? Porque nós estamos falando de plano cartesiano. Isso e o plano mesmo. cartesiano define-se da seguinte maneira. São semi-retas perpendiculares. Isso. Mas para nos falar só de retas perpendiculares, nós frisamos para vocês retas paralelas, retas concorrentes, e as concorrentes destacamos as perpendiculares e as oblíquas, falamos de todas. Então agora, sim, podemos continuar. Interessante, professor, continue, vai, continue. Então, bora lá, porque isso faz parte do nosso plano de hoje. E o plano, nós falamos que íamos buscar informações do nosso, né, estudioso René Descartes, com o objetivo de localizar pontos. Os eixos são enumerados compreendendo o conjunto dos números reais. Então, olha só, é só importante falar o seguinte, tá? René Descartes, ele foi o matemático responsável por organizar isso de forma didática, mas tem relatos que antes mesmo dele já se usava essa ideia de coordenadas cartesianas, inclusive as navegações feitas antes das ideias de René Descartes, já se baseava em usos de coordenadas cartesianas, beleza? Mas está aqui, esse aqui, se você for pesquisar, é o cara responsável, né, pela ideia do plano cartesiano. Cartesiano foi em homenagem a Descartes. Cartesianos. Pegou um pouquinho do nome dele, Isso, beleza? Então, na telinha, diretor, vamos continuar, porque plano cartesiano, ele tem esse formato. Olha só lá, ó.
os eixos das ordenadas. E o eixo das abscissas. Ordenada é o eixo que está na vertical. Anota lá, coloca lá, vertical para eles. Eixo vertical é o eixo das ordenadas. Vertical. E o eixo Horizontal horizontal é o eixo das abscissas. E aí, olha só, são Olha os semi-retas. nomes, olha os nomes. Isso. São Anota semi-retas perpendiculares. Por que perpendiculares? Porque formam um ângulo de 90 graus. Se você olhar lá, ó, os ângulos são de 90 graus. Beleza, beleza. Então, gente, o plano cartesiano, ele é formado por dois eixos. O eixo X e o eixo Y. A gente costuma dizer assim, mas não esqueçam dos nomes, Anotaram? O eixo X é o eixo das abscissas e o eixo Y, o eixo das ordenadas. É importante porque alguns exercícios, eles já dizem o nome, não fala eixo X. Aí, se ele falar ordenada, você sabe que é Y e X, e ele vai poder também chamar de abscissa. E aí nós vamos juntar essas coordenadas, tá? O que são as coordenadas? São os números que nós temos ali, ó. Essas coordenadas... É o encontro de dois caras, né? Aqui, ó. Esse ponto aqui é o encontro de quem? É o encontro do número 2 com o número 3. Perfeito. Então, a gente vai chamar esse encontro aqui de coordenada. Nessa ordem ainda, gente. Primeiro no eixo X e depois no eixo Y. Importante esse detalhe. A coordenada sempre vai ser primeiro o eixo X, depois o eixo Y. Primeiro o eixo X, depois o eixo Y. Beleza. Eu poderia colocar aqui, Maurício, ó, essa coordenada aqui, e dizer que ela é 1 e 2, Maurício? Poderia e estaria certo. Ah, e se eu colocasse 2 e 1? Não. 2 e 1 não. E aí vai ser importante esse detalhe, Valnei, porque no nossa atividade interativa, lá da aula 35, né, você vai precisar se orientar com essas coordenadas para fazer lá as jogadas, né, da batalha naval. Então é importante que você entenda que 1 e 2 é diferente de 2 e 1. São localizações diferentes. Tá? Se você colocar lá no seu pedido do iFood ou do delivery lá e colocar o endereço, né, errado, vai chegar na casa de outra pessoa, não na sua casa. Então é importante você lembrar desse detalhe. Beleza? Beleza. Isso é muito importante. Olha lá. E qual que é o nome daquele carinha lá? Quem? O 2 e 3? Par ordenado. É um par ordenado. E o par ordenado sempre é X, Y. Opa, volta aqui. Olha lá. Ó. As coordenadas cartesianas são representadas pelos pares ordenados X e Y. Beleza? Beleza. Então, por isso que a gente está falando que é importante essa ordem aqui, gente. Ó, a coordenada é um ponto no eixo X e Y nesta ordem. E aí, Valnei, outro detalhe importante para eles é o seguinte: os pares ordenados vão ser localizados no plano cartesiano. Sim. Dissemos lá atrás que o plano cartesiano, no eixo X e no eixo Y, vai conter os números reais. E os números reais, eles podem ser positivos e negativos. Sim. Então, no plano cartesiano, aquele ponto de interseção ali entre o eixo X e o eixo Y é a nossa origem, tá? É a nossa origem. E essa origem, ela vai determinar a separação do positivo e do negativo. Por exemplo, no eixo X. No eixo X é positivo para a direita e negativo para a esquerda. E no eixo Y? No eixo Y é positivo para cima e negativo para baixo. Isso é importante? Muito importante, porque se eu for representar o ponto 1 e menos 2, é um ponto localizado no segundo quadrante, porque é um positivo,
Opa, desculpa, 1 e menos 2 é no quarto quadrante. Está vendo a importância do quadrante? 1 é positivo, então está para a direita do eixo X. E menos 2 é negativo, está para baixo no eixo Y. Quanto que você falou? 1 e menos 2. Então aqui, ó, o encontro desses dois, essa aqui é a coordenada que o quarto Maurício falou. quadrante. No quarto quadrante vai estar 1 positivo e menos 2 negativo. negativo. Maurício, eu queria te fazer uma pergunta. Diga-me. Onde que eu encontro coordenadas somente positivas? Em que quadrante? Somente positivo no primeiro quadrante, é No todo mundo primeiro positivo. quadrante, gente, então aqui não esqueça que o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, a gente já colocou aqui. E aí quando eu pergunto onde tem coordenadas somente positivas, o x é positivo e o y é positivo. Então aqui, ó, por exemplo, essa coordenada que eu pegar aqui, ó, 3 e 2, essa aqui é o encontro do 3 e o 2, x e y, somente vai ser positiva, certinho? Beleza? Aí onde eu encontro o x negativo e o y positivo? No segundo quadrante. Segundo quadrante. Por exemplo, se eu pegar menos 3 e 3, aqui, ó, o meu x é positivo, menos 3, e o y é negativo. Certo, 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 beleza? Beleza. E aí, dando sequência, olha só aqui, ó, cada ponto no gráfico é conhecido como um par ordenado. Falamos lá atrás, né, estamos reforçando agora. Pois ele é formado pelo encontro de um valor na abscissa e um outro valor na ordenada. Isso, olha aí na ordem, ó, x e y. Um encontro desses dois caras aí, o x com o y, vai formar um par ordenado. Lá beleza? Sublinhou lá. E aí, quando nós ligarmos esses pontos, fizermos a ligação desses pontos, eles vão formar o que nós chamamos de curva da função. Tá? Que é a nossa característica do gráfico, vai ser o gráfico daquela função. Aquela linha formada é chamada de curva da função, é uma curva. Ah, professor, mas se for reto? A princípio, vamos chamar de curva da função. Ainda no plano cartesiano, olha lá, os valores de x, abscissa de y ordenada. Tá, aí a gente está falando já várias vezes isso, e aqui a gente está enfatizando novamente. Se a gente está falando isso várias vezes, é porque é muito importante. Por quê? Porque o primeiro ponto que você, quando você vai localizar a coordenada, você vai encontrar, você vai pegar primeiro o valor de x, depois o valor de y. Ó. Primeiro o y, primeiro x, desculpa, e depois o valor de y, certo? Nessa ordem, x e y. Beleza. Olha aí que lindo. E aqui já vai ficar uma deixa para você quando jogar o Batalha Naval. Olha lá, tá vendo ali, ó? Onde que se encontra, Valnei? Nesse mapa, o tesouro. O tesouro ou o tesouro? É porque está em solos espanhóis, em solos hispânicos. Então, Isso. aqui, ó, essa marcação aqui encontra-se o meu tesouro. Aí, se você quer encontrar, se eu der um mapa para vocês aí, me diga aí, gente, me diga aí, aluno, você encontraria esse tesouro em que coordenada? Isso mesmo, isso mesmo. Qual é a coordenada que está o nosso tesouro? Tesouro? Tesouro. É isso mesmo. É a coordenada 4 e 3. Ó, no primeiro quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. São 4 quadrantes. Tá vendo, gente? Que legal como é o plano cartesiano. Eu lembro que eu brincava muito assim de encontre o tesouro. E minha professora também passou uma atividade assim para a gente encontrar o tesouro, já para relacionar essa atividade com o gráfico de uma função ou com o plano cartesiano, que a gente precisa de uma coordenada. Então vamos agora, a mão na massa, fazer justamente essa atividade de encontrar as coordenadas no plano cartesiano. E aí já vai anotando as informações, os detalhes direitinho. Por quê? Porque na hora do jogo Batalha Naval vai ser muito importante. Em que aula vai ser, professor? Aula 35, Isso Batalha mesmo. Naval. Já tem o material, já olha o material e já vai pegando as orientações agora. Até para você poder se organizar na hora de colocar seus navios lá direitinho
e na hora de contra-atacar o do seu colega. Olha só, localizando pontos no plano cartesiano. Temos aqui 5 pontos, Valnei, e 4 regiões, chamadas de quadrantes. Vamos colocar esses pontos nos quadrantes. Ponto A, -2 e -3. -2 é no eixo X e o segundo é no Y. -2. Olha para o eixo X. Ah, tá bem aqui, ó. O 2 negativo e o 3 negativo. Ah, o encontro dos dois está aqui. Pronto. É -2 e -3. Então, aqui nós vamos representar a coordenada A. Gente, lembrando que uma coordenada é sempre representada por uma letra maiúscula do alfabeto. Perfeito. O segundo ponto é 3 e 4. Olha, ambos positivos. O A, ambos negativos. Terceiro quadrante. O B, ambos positivos. 3 e 4, primeiro quadrante. 3, o primeiro no X e o segundo no Y vai estar bem aqui, ó. Perfeito. Olha só, 3 e 4 está no primeiro quadrante, formado somente por números positivos. Coordenada B. Agora, o terceiro ponto lá, Valnei, tem um 0, olha lá, 2 e 0. Toda vez que uma coordenada for 0, significa que o ponto vai ficar em cima do eixo que o orienta. Aqui, no caso, quem está com o número? O eixo X, não é? Então, o ponto vai ficar em cima da reta do eixo X. Não vai ficar em nenhum quadrante. Beleza. Eu costumo dizer assim, olha, quando tem uma coordenada que tem 0, fica ligado. Se o número primeiro, se vem um número primeiro depois do 0, a coordenada, o ponto fica em cima do eixo X. Se o 0 vem primeiro e o número vem depois, marca em cima do Y. Então aqui, gente, na coordenada C, o nosso 0 vem depois. E você vai marcar em cima do eixo X. Bem aqui, ó. Não tem como ligar 2 e 0, então em cima. Toda vez que tiver o 0, é em cima do X ou em cima do Y. Perfeito. Aí apareceu agora na... 0 e -4. Então 0 e -4. -4 vem depois, eu vou marcar em cima do eixo Y. Lá embaixo. Aí. -4. Beleza. Agora Em o outro cima, ponto, em 2 cima. e -4. Essa aqui é a D, né? E essa verdinha aqui, qual é? A letra C. C. E agora o ponto E, 2 e -4. 2 e -4. Então, a nossa coordenada E é 2 no X e -4 no Y. Bem aqui, ó, gente. -4 no Y, 2... Lembrando de sempre pegar nessa ordem. Esse é o E. E Y. Esse é o E. Beleza. Então, isso que nós fazemos para representar os valores no plano cartesiano. Beleza? Beleza. E se nós quisermos, então, agora fazer o contrário, Valnei? Vamos imaginar que a gente pegou ali o do tesouro. Né? Temos, então, as marcações agora. Agora eu quero tirar as coordenadas. Então, vamos começar pelo A. Pelo A, eu estou vendo que está em cima do eixo Y. Y. Então, o X é 0. Então, o X é 0. Coloca aqui do lado, é melhor, fora. Ou vai colocar em cima mesmo? Eu posso colocar fora. A é igual a 0 e 4. e 4. O B está lá no segundo quadrante, olha lá. Ó. O no B tá segundo aqui. quadrante. Aí Aqui, mesmo. né? Isso. Então, a nossa coordenada B. No X é quem, gente? No X é -3. E no Y? No Y é... eu acho que é por causa disso aqui. Ó. Já tinha. Já Tem tinha, as... né? Pronto, agora sim, agora ficou mais fácil. -3 e 2. E 2, beleza. Isso. Ficou até melhor agora, porque eu não preciso fazer as bolinhas. Agora o C é 3 e 3, olha lá. O X C e Y. é 3 e 3. 3 no X e 3 no Y. E a nossa coordenada D? A nossa coordenada D... Está em cima do eixo. Se está em cima do eixo, tem 0 na parada. E como eu marquei em cima do eixo X, então quer dizer que o 0 vem depois. Então é 1 e 0. A coordenada E. A coordenada Está lá E, no terceiro quadrante, olha lá. Aqui, -2 e -3. então, a nossa coordenada vai ser -2 e -3. -3. E a coordenada F está em cima do eixo Y. A coordenada F, cadê aqui a F?
Então, tem zero na parada também. Tem, sim. Está em cima do eixo Y, então quer dizer X que o é zero. zero vem primeiro, então ficou F é zero, e Y é menos 2. Beleza. Você viu? O trabalho é só de olhar no plano cartesiano. Vamos fazer mais um então, Valnei, com eles? Olha só aqui, ó, mais 6 pontinhos. Aqui a gente vai localizar, né? Isso, vamos... Já tem, eu acho, Já... Maurício. Não, esse aqui é o outro exemplo. Já, então, Tem que tirar. bora lá, então. 2 e 3. Lembrando que eu vou pegar primeiro no X, depois no Y. Primeiro número 2 no X e Y, 2 e 3, a gente tem esse encontro aqui. Perfeito, esse é o A. Essa aqui é a coordenada A. Segunda coordenada menos 1 e 5. Menos 1 no X e 5 lá no pra Y. cima. Aqui eu vou só... Opa, mais para cá, menos 1 aqui. Isso. Coordenada B, já foi. 3 e menos 4 agora. 3 no X e menos 4 no Y vai estar aqui embaixo, ó. Então, aqui é a nossa coordenada C. Passou um pouquinho aqui, eu vou apagar. Pronto. Coordenada D é menos 3 e menos 2. Onde fica, Maurício, a coordenada D? Menos 3 e menos 2? Menos 3 e menos 2. Lá no terceiro quadrante. Então, aqui, ó, encontro dos dois é a nossa coordenada D. Coordenada E, 0 e 4. O 0 no X, então, está no eixo Y. Ah, isso mesmo. Então, 0 e 4 Aí. em cima. Beleza. Perfeito. E F, por último, menos 3 e 0. Apareceu 0 depois? Se o 0 vem depois, então está em cima do X. F. Então, F já foi. Perfeito. E aí, estão com dúvida ainda? Não, então, peraí, vamos fazer mais uma aqui. Eu não quero dúvida mais não. É legal que aqui a gente faz bastante exercício. A gente só aprende assim, galera. Beleza? Ponto A. Ponto A. Ó, não tem número. Mas não tem número. Não tem número. Mas tem uns tracinhos lá. Então ó. a gente completa. Não O zero, né, a origem? Não precisa contar. Não precisa, senão vai ficar muito tumultuado, tá? Só conta lá. Então, ponto vou A. contar. 1, 2 e 3. 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Isso, Vou demorar 3 mais e assim. 4. 3 e 4. O B. ponto B, ó, menos 1, que andou uma casinha para a esquerda. Menos 1 e quem mais? Subiu 2. Menos 1 e 2. C. O C tá lá no menos 4. Menos 1, menos 2, menos 4. E desceu 4 também. E menos 4 e 4. D. Desceu, menos 4 também. Os dois negativos. O D está no quarto quadrante, então... 1, 2, 3, 4. 4 e menos 2. E menos 2 desceu para abaixo de X. E. O E está em cima do eixo X. No ponto qual? No ponto 3. Então é 3 e 0. Isso. F. O F desceu no eixo Y. Desceu 3. Ah, então 0. É 0 no X. E menos 3. Olha a diferença, gente. A diferença do E e o F. Anotem isso aí, tá bom? Que isso é importante. E por último, G. Eita, o G está bem na origem. E na origem, ficou fácil, porque é 0 0 no X e 0 0. no Y. Importante isso aí. Então, olha só. Além de nós usarmos isso aí no nosso jogo Batalha Naval, então entendam essa questão de localizar os pontos. O plano cartesiano, essa parte de pontos de plano, tudo, vai ser muito utilizado quando vocês chegarem lá no terceirão. Porque lá no terceirão vai ter a geometria analítica. É quando eu pego a geometria e trago para o plano cartesiano. É uma mistura de geometria e álgebra, só que estudada dentro do plano cartesiano. Então, é importante que vocês aprendam. Mas, a princípio, nós, professores, precisamos que vocês compreendam direitinho isso aqui para jogar no plano cartesiano lá do Batalha Naval. Eu estou mostrando ali para ti, Maurício, que a nossa próxima atividade é o quê? Já quer acabar a aula já. Tá vendo? Já quer. É a nossa atividade. Mas tem que falar do jogo para eles. Sim, o nosso jogo é na aula 35. Baixem, galera. Verifiquem lá o material. Professores presenciais, vejam o material, já façam. Aí verifica, né? Não precisa ser impresso.
Se tiver Aham. como fazer impressão na escola, faz. Se não tiver, é bem fácil de fazer no Eu caderno, acho faz legal. ali. É isso que eu acho legal. Constrói o E plano. o professor ele pode organizar os grupos, os alunos aí e Pra fazer fazer o próprio isso. material. Não precisa de muita coisa, precisa de um papel, uma régua e um lápis. Pronto. Só Aí monta, isso. então olha lá o material, vê direitinho como é que é. Dá para construir com os alunos, até fica legal, constrói com os alunos ali. Ó, terminou a atividade agora, né? Vamos supor lá, tem 20 minutos, terminou em 10, usa 10 para construir o material para jogar na aula, até porque se fizer tudo antes, não tem mais tempo para jogar durante a aula, beleza? Tá vendo Então que agora a gente está dando, tá vendo que a gente está, olha, a gente está salientando nessa aula essa atividade da 35, porque a gente quer que você faça uma atividade legal, que dê um retorno para a gente, manda as fotos, a gente vai ficar muito contente em ver. Perfeito. E Agora toda essa programação da aula 35, toda essa programação da aula Tá lá 35 tá lá orientada. no plano, gente. E qualquer dúvida, o professor presencial pode perguntar para a gente, tá bom? Beleza, então, Beleza? agora Agora? é Bora. hora do... Quiz, galera. Bora lá? Bora lá? Cadê o quiz? Olha Cadê? só, rapidinho, tá? Rapidinho. Aqui é rápido, é porque é coisa da Eita. aula, é Então, coisa da vamos lá. aula. Primeira pergunta. No plano cartesiano, o eixo X é chamado de... Ah, não, isso aqui estava O aqui. eixo X, então, na velocidade da luz, letra D. Abscissa. Beleza, abscissas. 2. O par ordenado 2 e 5 está localizado em que quadrante? Olha, falamos isso. Não, falamos agorinha. Hã? Tudo positivo é onde, gente? Primeiro quadrante, já Isso foi. mesmo, já foi. Então, quem marcou a de... Aqui, Apaga aqui. primeiro quadrante acertou, galera. Não tem como Então pagar, não deixa- tem como deixa lá, pagar, então. deixa aí. Sendo a função f de x igual a 3x menos 2, o valor de x, para eu encontrar o número 10 ali, eu quero encontrar o número 10. Qual que é o valor de x? 4, 8, 10 ou 12? Então, a gente também já trabalhou isso na aula anterior. Eu lembro muito bem, né, isso. Eu vou só colocar aqui, gente. Vocês têm um tempinho aí para resolver? Hein? É só olhar. 12 não, cara. Ei, 12 tem que diminuir para dar 10. Mas para dar 12 tem que multiplicar por quanto? O 3. Isso, agora sim. É 4. 4 Por quê? vai... Porque 3 vezes 4 é 12. 12 menos 2. Aí dá 10, certinho. E aí dá 10. Beleza. Então, quarta questão. Dada a função f de x igual a 3x menos 2, o valor de y para x igual a 5. Ah, Bom, quando agora o x foi, quando o x foi 4, deu 10. E se for 5, vai dar quanto? 3 vezes 5, 15. 15 tira 2. Ih, Não vou nem falar mais nada. Eu vou só dar uma dica aqui, ó. Vou colocar aqui f de 5, né? Então é 3 vezes 5 menos 2. Ah, então ficou fácil, porque 15 menos 2. 13. Perfeito. Quinta questão. Quinta questão. Uma indústria produz 300 queijos por dia. Produzirá quantos queijos em 12 dias? Ah, não, tu é doido? Não, ei, não. 300 por dia? 12 dias? Calma, não precisa gritar também, senão o professor não aguenta aí. Multiplicar, né, gente? 300 vezes 12? E aí eu vou dar uma dica. É só multiplicar o 3 vezes 12 e acrescentar os zeros. Ah, então fica 36 com 2 zeros? 36 com 2 zeros, letra C. Isso mesmo, letra C, galera. 3.600. Aqui é rapidinho, só para... Ó, esse quiz aqui, vou até ser bonzinho com eles. Anota no caderno para estudar. E que legal. Já que legal, anota no caderno para estudar. E agora, para finalizar a nossa aula, tem o nosso Brincando com os Números. Na Bora telinha, lá? diretor. Na telinha, Brincando com os Números. Acredite, a maioria vai errar. Será? Divida 30 por meio e some 10. Qual é o resultado? Divida 30 por meio. Isso, e some o resultado. Não vou falar mais nada, não. Não vou falar, não. Vamos encerrar logo a aula. Vamos encerrar e a gente dá a resposta na próxima aula. A gente vai ficando por aqui e a gente volta já já.